Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. Mateus capítulo 3. ¿Acharon, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Mateus capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 7. Hermana Soledad, Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo ele que muitos fariseus e saduceus vinham a seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos mostrou como fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer em vosso interior: temos Abraão por pai, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E está posto o machado à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, cujas sandálias não sou digno de levar, é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sua pá está em sua mão e limpará com cuidado sua eira. Recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Inextinguível. Como se pronuncia isso? Inextinguível. Com fogo inextinguível. O que é fogo inextinguível, irmãos? Como diz aqui esta versão? Tá fácil. O fogo inextinguível é o quê? Que não se pode extinguir, não se pode apagar. Glória ao Senhor. E nós encontramos aqui João Batista pregando. Ele era a voz que clamava no deserto, dizendo: preparai caminho para o Senhor. E as pessoas saíam para onde João estava e eram batizadas. E podemos ver pela palavra que o requisito que João colocava para batizar essas pessoas, qual era? Segundo o que acabamos de ler. Qual era o requisito? Confessar os pecados. E uma vez eles confessavam, João os batizava, dando assim eles testemunho de que estavam renunciando àqueles pecados e abraçando uma nova vida para Deus. E João, então, inspirado pelo Espírito Santo, lhes diz: raça de víboras, vocês estão tentando fugir do fogo, da ira vindoura. E diz: isso é bom. Podemos parafrasear: isso é bom, mas não é suficiente. Pois aqui ele continua dizendo: vocês têm que fazer que coisa? Ou dar que coisa? Frutos. Como diz essa versão? Frutos dignos de arrependimento. É isso aí. Então, confessem os pecados, se batizem, mas produzam frutos dignos de arrependimento. E João continua a ensinar, dizendo que o machado já está posto à raiz da árvore. Sabem o que é um machado? Em espanhol é hacha. Sabem o que é um hacha em espanhol? Hermana Soledad, machado é hacha. E um machado, uma hacha, serve para cortar árvores. Então ele está dizendo: o machado está posto na raiz da árvore. Ou seja, está preparado para cortar a árvore
qual árvore? Aquela que não esteja dando fruto. E esse machado não é empunhado por uma mão humana. Não é. É empunhado por uma mão celestial. E continua com seu ensinamento, dizendo, e sua paz está em sua mão. Como está nesta versão, o versículo 12, irmã Leila? Igual. Tem a paz. Em espanhol, como diz? Esse versículo 12. Quem tem uma Bíblia em espanhol? Aventador. Que é um aventador? Era uma pá, só que não como as que conhecemos hoje, senão era uma pá com três dentes, como um garfo grande. Nesse tempo era feito de madeira. E com esse garfo, então, o que faziam era limpar o trigo. Quando chegava a colheita, eles cortavam o trigo em feixes, mas lá no campo, o trigo crescia juntamente com outras coisas. O trigo crescia com o joio, tinha palha, tinha ervas daninhas. Então, na hora da colheita, cortava tudo. Tudo era cortado, amarrado em molhos e era levado para o celeiro. Mas ainda não era para ser guardado. Lá no celeiro, desamarravam de novo, colocavam num lugar e traziam os bois, e os bois pisavam tudo aquilo, para que o grão se soltasse da espiga do trigo. Então, primeiro era o boi pisando. E quando já ele tinha acabado de pisar, ia lá o agricultor com a pá, com o aventador, com o aventador. E ele então levantava o que coubesse ali e jogava para o ar. E como o trigo é mais pesado do que a palha, do que o joio, do que as ervas daninhas, o trigo caía rapidamente. E eles faziam isso num lugar onde o vento passasse com força. Então, quando pegavam aquela pá e jogavam para cima, o vento estava passando ao mesmo tempo. Então, o vento levava a palha, levava as ervas daninhas, levava o joio, e o trigo caía. Porque o trigo era pesado, ou é pesado. E o vento não tinha a força suficiente para arrastar o trigo. Mas se arrastava a palha, o joio e as ervas daninhas. Então essa era a forma utilizada para separar o trigo daquilo que não era trigo. E eles jogavam no trigo, e jogavam no trigo, e jogavam no trigo, até que eles viam que o trigo já estava limpo. E a palha, o joio e a erva daninha estavam do lado, para onde o vento tinha levado, e ali então eles iam e recolhiam toda aquela palha, todo aquele joio, e lançavam onde? Segundo o versículo 12, no fogo. Porque para o agricultor, tudo aquilo era inútil. A palha era inútil, o joio era inútil, as ervas daninhas eram inúteis para ele. Interessante, importante, valioso para o agricultor era o trigo. E esse era conservado. E depois, então, de limpo, era recolhido e levado para o celeiro para ser guardado e para depois ser usado e vendido e tudo mais. Mas o importante aqui, irmãos, é que João Batista está dizendo: a pá está na sua mão. Está na mão de quem? De Jesus, pois ele está dizendo que atrás dele estava vindo um que era mais poderoso do que ele, e que ele não ia batizar somente em água, como João estava fazendo, mas esse que estava vindo ia batizar com o Espírito Santo e fogo. Quantos já foram batizados com o Espírito Santo? E com fogo? Não responda ainda.
O que é esse fogo que está do lado do batismo com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo, ou o próprio Espírito Santo, ou a manifestação do Espírito Santo, através dos diferentes dons que o Espírito Santo tem, sempre tem se associado com o fogo. E não está errado, está certo. No dia de Pentecoste, desceram sobre as cabeças dos 120, que coisa? Fogo, desceu fogo sobre eles. Só que este fogo do qual João está falando aqui, não se está referindo ao fogo do Espírito Santo, porque aqui há uma separação, há uma distinção, há uma menção aos dois, diferentemente. Primeiro, batismo com o Espírito Santo e depois com fogo. Ou seja, aqui estamos vendo dois batismos. Vocês estão vendo eles também. Em que versículo está isso? Versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, que era Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar, nem ele, nem eu, nem nós também não, é mais poderoso que eu. Glória a Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dois batismos. Agora, vocês lembram que teve dois discípulos que fizeram um pedido muito ousado para Jesus? Quais eram esses discípulos? Tiago e João. Em espanhol, como que se chama? Irmão Sebastião falou. Esses dois discípulos foram até Jesus um dia e pediram que coisa? Senhor, queremos que nos concedas que quando tu vires no teu reino e estejas sentado no teu trono, nós queremos sentar um ao lado e outro ao outro lado. E o Senhor pues se surpreende com essa ousadia, mas ao mesmo tempo vê ignorância, eles não sabem bem, e ele diz, vocês não sabem o que estão pedindo. A vezes acontece conosco que não sabemos o que estamos pedindo. E o Senhor disse para eles, vocês vão conseguir ser batizados da mesma forma que eu vou ser batizado. E o que eles responderam? Eles falaram, sim, podemos. E o Senhor falou, bom, na verdade vocês vão ser batizados igual que eu. E como foi batizado Jesus? Claro, primeiro foi nas águas. Mas este batismo ao qual ele se está referindo, ao falar a esses dois discípulos, já não era o das águas. Ele já tinha sido batizado por João. Ele se estava referindo a um batismo que viria ainda. Por isso ele diz, vocês vão poder ser batizados igual que eu, vocês. E eles dizem sim. E o Senhor diz que conhece todas essas coisas, pois é verdade, vocês também vão ser. E qual foi esse batismo? Foi o batismo do fogo, com o fogo. E o batismo com fogo de Jesus foi quando ele foi preso, e torturado, e espancado, e crucificado e morto. Mas ao terceiro dia ressuscitou glorioso. E esses dois discípulos também receberam esse batismo, pois eles também experimentaram esse mesmo fogo, o fogo da perseguição, o fogo dos ataques implacáveis do maligno contra eles. Então, este mesmo batismo está reservado também para os que temos recebido o batismo com o Espírito Santo. Só que não é algo ruim para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, glória ao Senhor. E note-se, irmãos, que o Senhor não poupa o trigo. Não poupa de ser aventado. Isso se chama aventar. O Senhor poderia usar outro método de seleção. Poderia. Mas Ele decidiu que fosse assim. Ou seja, que todos ali estão no mesmo cesto. O trigo, que é bom, o joio, que não presta, a palha, que não presta, as ervas daninhas, que não prestam, está tudo junto. E o Senhor diz, pois vamos levantar e jogar tudo para cima. E assim vamos limpar tudo.
Senhor, por que não fazes de outro jeito? Porque Ele é Deus. Então, desde esse tempo, era feito assim, e é feito, e será feito com todos os que somos do Senhor. Por isso não devemos surpreender-nos, irmãos, se em algum momento somos aventados para cima. É que estamos sendo limpados, estamos sendo limpos pelo Senhor. Provações, dificuldades, problemas são para limpar-nos, são para que levem de nós o trigo, que levem de nós o joio, a palha, tudo que não presta. E se torna difícil quando isso acontece. O diabo pediu Pedro para, que coisa, vocês lembram? Que Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo pediu você para sacudi-lo, e em português, para chacoalhar, para zarandear, em espanhol também. E o Senhor disse, o diabo pediu você, e você vai ser zarandeado, você vai ser chacoalhado. Mas ao mesmo tempo, o que o Senhor sabia é que isso ia limpar Pedro daquilo que não estava conseguindo ser limpo de outra forma. 3 anos e meio andando com Jesus, sendo discípulo de Jesus, sendo um homem de Deus. Ele não era um ímpio, um pecador, era um homem de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele albergava, guardava, segurava com ele coisas que não prestavam. Ele guardava com ele orgulho, prepotência. Ele não pensava para agir, agia e depois pensava. Ele ainda carregava uma espada com ele. Pedro sempre andou armado, sempre. E o Senhor nunca tirou essa espada dele, porque o Senhor sabia que ele iria passar pelo batismo de fogo, que limpa e purifica, e que é doloroso e é difícil, mas necessário. Então, quando chega esse momento que se aproxima, o Senhor disse, Pedro, você vai ser chacoalhado. E ele diz, mas eu tenho orado por você. Talvez Pedro não gostou dessas palavras de Jesus. Talvez Pedro queria ouvir, Pedro, o diabo pediu você para chacoalhar você, mas eu disse que não. Teria sido muito melhor. Ah, obrigado, Senhor, que bom! Mas o Senhor diz, Pedro, e eu orei por você, porque você vai apanhar. Sim, o Senhor faz isso. Às vezes somos muito mimados, irmãos, e não aguentamos quase nada, não aguentamos repreensões, não aguentamos dificuldades, não aguentamos contratempos, não aguentamos palavra dura da parte do Senhor. Ai não, muito difícil, mas o Senhor quer que sim, que aprendamos a aguentar, porque Ele quer nos limpar. Todos aqui, eu acredito que todos pensemos de nós hoje que estamos bem. Eu acho que todos pensamos isso. Não, hoje eu estou bem, eu sou crente, eu oro, eu vou na igreja, eu dou oferta, dou dízimo. Não, está tudo certo, está tudo bem. Só que é característico de todo o avivamento que as pessoas, e os crentes, ou seja, os crentes iam confessando os seus pecados. Mas eram pessoas que até esse momento, ou antes do avivamento, acreditavam que estava tudo bem na vida delas. Mas quando chegou o Espírito de Deus, imediatamente se viram nuas e entenderam que tinham pecados e que precisavam se arrepender e que precisavam confessá-los. Na rua Azusa foi desse jeito. As pessoas iam confessando os pecados lá no altar. Pessoas levavam novelas escritas e as jogavam lá no chão, dizendo, olha, eu ficava lendo esta porcaria. Não havia televisão nesse tempo. E eles confessavam aquilo como pecado. No avivamento em Asbury, lá nos Estados Unidos, pessoas confessando pecados, e quando digo pessoas, é de novo crentes, pessoas com anos na igreja, confessando pecados e dizendo, olha, eu fazia isto, e isto outro, e isto outro. Então, quando o Senhor se manifesta, percebemos quão sujos ainda estamos.
e que precisamos ainda mais. Então, isto pode ser feito através da nossa busca pelo Senhor, através de humilhar-nos em oração, em jejum, em clamor, em pedir: Senhor, agora eu não estou vendo, eu acho que está tudo bem comigo, eu acho que está tudo certinho, mas vem tu e me esquadrinha. Ou me esquadrinha, português comum. E me esquadrinha, em espanhol me esquadrinha. Ou seja, entre e procure até o mais profundo do meu ser e me mostre o que está escondido e oculto. Porque às vezes, de alguma forma, os nossos olhos se embasam, nossos olhos espirituais, e não conseguimos ver e perceber. Quantas vezes temos feito coisas que achávamos que estavam certas e depois o Senhor veio e nos disse: está errado. Ai, mas eu pensei que estava certo. Pensou mal. Pensou mal. E precisamos orar. E podemos orar dessa forma e dizer: Senhor, venha e me esquadrinhe. E venha se há maldade em mim. E me ajude a tratar com isso. O salmista escreve e diz: Senhor, purifique minhas intenções. Ele não diz: minhas intenções são boas, Senhor, abençoa minhas intenções. Não, ele diz: venha, me esquadrinhe e me purifica. Porque eu sei quão enganoso e perverso pode ser o meu coração. E pode me enganar até a mim mesmo. E sou o Espírito Santo para mostrar a verdade e dizer: o assunto está deste jeito. Não é como tu pensavas. Bendito Senhor. Uma das formas é essa: orando, clamando, examinando-nos a nós mesmos. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo para a igreja em Corinto, sobre a Santa Ceia e organizando, e ele diz: bom, examine-se cada um e veja se pode participar ou não. Vocês examinem, façam o exame. E como Senhor, como? Pois peça ao Espírito Santo. E ele vai mostrar certinho o que está errado. E não diga: não, isso é coisa da minha cabeça, não, é que eu sou muito... Não, é o Espírito Santo falando, e diga: sim, Senhor, é verdade. Eu preciso mudar, eu me arrependo. Não é somente dizer: Senhor, sim, é verdade, tá bom, eu vou mudar. Não, é arrependimento, é pedir perdão, é confissão. Eu tenho estado fazendo errado, isto e aquilo, Senhor, me perdoa, e eu vou mudar. Glória a Deus. O Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, diz que os casados temos... bom, Pedro não diz isso, mas os casados temos muitas bênçãos. Sou eu que tenho bênçãos. Os que temos mulher, temos muitas bênçãos. Oh, glória. Mas ao mesmo tempo temos certas coisas que os solteiros não têm, que podem ser um problema. Porque agora sim, o Espírito Santo, através de Pedro, diz que se estivermos brigados com a esposa, as nossas orações são estorvadas. Então, a minha esposa tem a capacidade e a potência de estorvar minhas orações. Então, se eu brigo com ela, não adianta eu ir lá depois e orar e dizer: Senhor, é que essa mulher que tu me des. Não, o Senhor não vai ouvir. Porque essa oração está sendo estorvada por eu, como marido, cabeça do lar, não saber agir. Então preciso me reconciliar com ela. E o Espírito Santo, que não nos deixa enganar, imediatamente vai nos dizer: você fez errado. Você não fez certo. Você a tratou mal, gritou com ela. Vai lá e pede perdão. Não, mas foi ela que fez. Vai lá e pede perdão. E se não fizer, não serão ouvidas suas orações. É sério o negócio. O assunto é sério. Então, os que são solteiros, pensem bem se querem casar. Glória ao Senhor. Tem um evangelista que ele já partiu com o Senhor. O nome dele era Gigi Ávila. Talvez vocês o conheçam. E ele teve muitas experiências com o Senhor. E ele contou que uma dessas experiências foi que ele foi convidado para fazer uma campanha em outro país. Ele foi com a esposa. E
Y los hermanos, os pastores, eran encarregados de transportá-lo, de levá-lo aos lugares, para pregar e para botar por hotel e tudo mais. Mas teve um dia em que aconteceu alguma coisa e ninguém pôde levá-lo para o hotel. Então ele teve que pegar táxi. Então pegou um táxi com a esposa e o taxista, percebendo que eles não eram desse país, cobrou 3 vezes o valor. E a esposa dele percebeu e ela começou a brigar com o taxista. E aí ele a repreendeu fortemente e falou, tipo, cala a boca. E pagou o valor que o cara estava cobrando, desceram do táxi, e quando entraram na recepção do hotel, havia alguns irmãos ali que os estavam esperando, e ele deu uma bronca nela na frente também desses irmãos. Porque e você não devia ter feito isso, e muito feio, e a próxima vez você tem que esperar que eu, que sou o homem, reclame, e se eu não quero reclamar, pois eu pago. Bom, falou um monte para ela ficou envergonhada na frente dos irmãos. Quando entraram já no quarto do hotel, ela falou, olha, meu amor, ela falou, eu me senti muito mal com o que você fez. Ela falou, quando você precisar me repreender, ou me chamar a atenção, por favor, faça-o em privado, não faça em público. Eu fiquei muito envergonhada. Mas ele não gostou disso que ela falou. E ela falou, olha, o que eu falei, já falei. E já não adianta mais nada. E se eu estou errado, que o Senhor me repreenda. Tá bom, aí acabou. Foram dormir. Aí ele disse que ele estava dormindo. E estava com a boca para baixo, como é? De bruços? Como se fala depois? Estava de bruços, dormindo de bruços. E aí ele viu que alguém entrou no quarto, mas não era uma pessoa humana. Aí ele reconheceu que era o Senhor. O Senhor entrou e o virou. Qual é a outra posição que não é de bruços? Com a barriga para cima. Ah, não, ao contrário, perdão. Ele estava dormindo com a barriga para cima. Aí ele viu que o Senhor entrou e o Senhor trazia uma cinta na mão. Uma correia, em espanhol. Grande e grossa. Aí o Senhor entrou com essa cinta e ele estava virado, dormindo para cima. E aí ele disse que o Senhor o virou de bruços. E deu umas cintadas nele. E ele virou a cabeça e falou, Senhor, está doendo. E depois o Senhor foi embora. Aí ele acordou, e acordou a esposa e falou, olha, acabou de acontecer tal coisa. A mulher se alegrou muito. Aí falou, você falou que se você estava errado, que coisa? Eu falei, se eu estava errado, que o Senhor me repreendesse, e me repreendeu. E o repreendeu, deu uma surra de cinta. E talvez, às vezes, precisamos de uma surra de cinta da parte do Senhor. Isso no caso dos homens. Então, coisas pequenas que não parecem, se parecem, e tem muito a ver, e estorvam nossa vida espiritual. E é um perigo. Por isso o Senhor nos manda a viver sabiamente com as nossas esposas, a saber criar os filhos, para que o nosso lar seja um lar onde haja paz, amor e harmonia, onde o Espírito Santo esteja presente. Glória a Deus. Irmãos, temos que ter cuidado com nossa vida, porque todas essas coisas, se nós mesmos não nos despojamos, não nos examinamos, o batismo, como fogo, vai vir e vai tirar isso de nós, sem dúvida nenhuma. Só que aí é doloroso, aí é difícil, aí é complicado nesses momentos. É melhor se nós mesmos fazemos. Glória a Deus. E precisamos que nossa vida seja agradável ao Senhor em tudo o que nós fazemos. O profeta Isaías, profetizando de Jesus, o Messias, ele disse que ele não iria levantar a voz, que ele não iria gritar. E certamente Jesus não gritava. Ele falava, ele pregava. Mas ele não dava berros. Mas nós sim damos berros. Nós sim gritamos. E eu tenho, irmãos, percebido da parte do Espírito Santo que é desagradável gritar. E, inclusive, tenho falado com a esposa. E tenho falado em certas ocasiões, se em algum momento está
incomodada com alguma coisa, não grita. Porque às vezes grita desde um cômodo e eu estou no outro. E antes aquilo era normal. Mas de um certo tempo para cá, eu não me sinto bem quando ela grita. Mas eu percebi que é o Senhor que não quer mais que haya gritos em casa. Pelo motivo que for. Não há nada que justifique gritos. Nem com a esposa, nem com os filhos. Porque tudo pode ser falado. Tudo. Quando se grita é porque há raiva. Estou com raiva. E a raiva levanta a emoção, levanta a ira e leva a gritar. Leva a bater a porta. Todos já fizemos isso alguma vez, né? Tá! Para mostrar que estamos bravos. Mas nessas horas o Espírito Santo se desagrada tremendamente. Irmãos, precisamos arrumar a nossa vida nessas coisas pequenas. O Senhor nos está chamando para isso. Porque não podemos ser representantes deles se nos comportamos como as pessoas que estão lá sem Deus. As pessoas em Cristo fazem isso. Gritam, brigam, xingam, batem nas portas. São vingativos, são grosseiros. Mas nós, não. Os filhos do Senhor, não. E se Jesus que pode e poderia gritar, não grita, por que vamos gritar nós? Não há motivo, nem há justificação. Precisamos, pois, irmãos, pedir ao Senhor que nos examine e que nos ajude a tratar com aquilo que está oculto, com aquilo que parece bom, mas não é bom. O joio parece trigo, mas não é trigo. Parecem a mesma coisa, mas não são. Só um olho treinado para diferenciar os dois. Uma pessoa que não conhece disso, passa tudo por trigo. Porque não conhece. Mas o Senhor sim conhece. E o trigo é pesado, irmãos. Ou seja, nós temos que ser pesados. Não fisicamente, é claro. Temos que ser pesados espiritualmente. Daniel, o capítulo 5. No capítulo 5 de Daniel tem uma história, vocês já conhecem, do filho do rei Nabucodonosor, Belsazar. Esse rei mandou a trazer todos os utensílios da casa de Deus e fez uma grande festa e bebeu vinho e deu para as prostitutas e as concubinas e para todo o impio que havia com ele. E apareceu uma mão na parede. Esses palácios tinham paredes muito altas e muito largas. Não era uma edificação pequena, não era um quarto pequeno, era uma sala do banquete, um lugar enorme. Então essa mão apareceu enorme também na parede e com o dedo começou a escrever na parede. E ele ficou muito turvado, os joelhos deles ficaram tremendo. Ele mandou chamar todos os magos, os adivinhos, os caldeios. Nenhum deles pode dizer o que significava essa escritura. Estava escrita num idioma que ninguém conhecia. Eu acho que era um idioma celestial, não era um idioma da terra. Porque nenhum desses caras que eram trazidos de todos os países do mundo que havia, nenhum desses conheceu esse idioma. Então mandaram trazer aquele que se podia, Daniel. E quando Daniel chega, ele diz: eu sei o que diz aí. E não sei porque estudei ou porque conheço a linguagem, mas sim porque o Espírito do Deus vivo está comigo e me revelou o que está escrito aí. E ele dá a interpretação, ele diz, aqui diz o seguinte. É longa a história, não vamos ler, mas no versículo 24, Daniel capítulo 5, versículo 24, diz: então, de tua presença foi enviada a mão que escreveu esta escritura. A escritura que se escreveu é Mene, Mene, Tekel e Parsim. Pronto, foi isso. Esta é a interpretação do assunto. Mene, contou Deus teu reino e lhe pôs fim. Tekel, pesado foste na balança e foste achado como?
e foste achado em falta. Nesta versão que eu tenho diz, e foste achado em falta de peso. Ou seja, esse homem foi pesado por Deus. E se achou que não era tão pesado como deveria ser. Ou seja, que espiritualmente todos temos um peso. Todos, os seres humanos. E este homem tinha um peso falso. Não pesava nada. E como não pesava nada, veio o juízo do Senhor sobre ele imediatamente. Porque essa mesma noite ele morreu e perdeu o reino. E foi invadida a Babilônia. Por isso o Senhor usa o trigo como referência e como analogia. E por isso usa o aventador, usa a pá, para que o trigo seja jogado para cima e pelo seu peso caia. Temos que estar pesados, ser pesados, para que quando chegue a hora da prova, para que quando chegue o batismo com fogo, para que quando chegue a hora de sermos levantados e jogados para cima, caiamos de novo de pé. E o vento não consiga fazer nada contra nós, e a tormenta não consiga fazer nada contra nós. Glória ao Senhor! E esse peso, somente o Espírito Santo que pode dar, tratando conosco. Por isso o Senhor te diz, arrepende-te. Produza frutos dignos de arrependimento. Não diga, eu já sou crente. Não diga, eu está tudo bem. Melhor diga, Senhor, me mostra o que não está bem. Porque eu quero realmente fazer a tua vontade e viver contigo. E servir-te. Glória a Deus. O Senhor está preparando a sua igreja. E as coisas que virão são terríveis para este mundo. E as provações que virão são terríveis. Na Turquia teve um terremoto, vocês viram todos, né? Morreram mais de 40.000 pessoas, até agora ainda estão tirando corpos de lá. Tem uns vídeos lá que você vê tudo caído. Tem vídeos lá quando na hora do terremoto as pessoas correm e gritam. O desespero é tremendo nessa hora. Estão vindo, tudo isso está vindo. O que aconteceu aqui no litoral há poucos dias? Eu morava no litoral com a minha família. Eu conheci lugares lá na televisão. Gente do céu, como está aquilo? Alagado, pessoas morreram, outras perderam tudo. E principalmente em São Sebastião e em Ilhabela, duas cidades onde moram os mais ricos do Brasil. Os mais ricos moram lá. Eu trabalhei lá em São Sebastião. Eu vi helicópteros descer nos prédios, sei lá, sítios, chácaras, com os donos daquilo. Pessoas muito ricas, muito poderosas, humanamente. E os juízos, um pouquinho, se estão derramando lá. Está vindo tudo isso. E as pessoas nessas horas desfalecem, gritam, não sabem o que fazer, mas não assim o Filho de Deus. Que se somos levantados para cima, junto com o resto, dizemos glória a Deus. O Senhor está fazendo a sua vontade. Irmãos, tem pessoas que ficaram de pé esperando vir a avalanche, vir e levá-los, porque não tinham para onde correr. Muitos correram até onde conseguiam, subiram muros, subiram árvores, e pronto, não dá para correr mais daqui. E eles viram tudo aquilo vindo. Que pensa uma pessoa que está vendo que vai morrer? Que diz, que faz? Mas se é o Filho de Deus que está ali, está vendo que vai morrer, vai fazer o que nessa hora? Ai, Senhor, me tira daqui. Ai, Senhor, me perdoa tudo que eu fiz, por favor. Irmãos, temos que estar num peso tal, numa glória tal, que possamos levantar as mãos e dizer, Senhor Jesus, exala meu espírito, estou indo a encontrar-me contigo. Glória a Deus. E se isto é inevitável, então esta é minha alegria, não é minha tristeza. Não vou sair desta terra chorando, nem entristecido, porque vou morrer aqui, embaixo de um terremoto, ou levado por uma avalanche. Eu vou te louvar e te glorificar, porque em breve vou fechar aqui os meus olhos, mas vou abri-los no reino dos céus, e vou estar contigo. Glória ao Senhor. Não pode o Filho de Deus se desesperar como o resto. Às vezes o Senhor coloca os seus filhos nessas horas para dar ânimos aos que estão ali sem saber o que fazer. Para dizer, calma, o Senhor pode fazer algo. Se arrependam agora. E pregar antes de que essas pessoas morram.
Sim, o Senhor tem feito isso. Tu estás preparado para fazer isso se chegar essa hora? Essas pessoas estavam lá, todos vivendo a vida. Desceu um monte de pessoas lá para passar o carnaval lá. E não teve carnaval nenhum para eles. Os seus planos foram mudados imediatamente. E todos aqui temos planos e vivemos nossa vida. E se tudo mudar de repente? Temos que estar preparados para servir a Deus no meio dessas calamidades, no meio desses juízos, ou sair daqui também. Glória ao Senhor! Esse é o nosso trabalho e a nossa função. Assim que, amados irmãos, você já foi batizado com o Espírito Santo, glória a Deus. Agora seja batizado com fogo. E se chegar esse momento, não se assuste. E melhor reconheça e diga, estou sendo batizado com fogo. O Senhor está agindo em mim, está me limpando. Ele quer me usar ainda mais e melhor. Que tenhamos todos peso, estejamos prontos para o que virá. Não tenham medo, irmãos. Não tenham medo. Não sei se vocês têm recebido, mas tem pessoas que mandam áudios pelo WhatsApp falando disso e que tiveram visões e tal. Hoje eu recebi alguns. Eu ouvi aquilo. Normalmente não ouço muito, não dou muito ouvido, mas hoje eu vi. E o que essas pessoas falaram tinha muito sentido. Fez todo sentido. E eu falei, é verdade, o que essas pessoas estão falando, viram mesmo. Porque disseram, eu tive uma visão, eu vi isto. E eu falei, viram mesmo. E vai acontecer. E são coisas ruins, não são coisas boas. Humanamente falando. Mas para nós não tem problema isso. Não tem problema. Se tivermos que pegar um dia uma mochila com umas peças de roupa e sair, não tem problema, não tem problema. O que não podemos é perder o Senhor. O que não podemos é perder a nossa fé. Isso não pode ser. Isso não. Temos que estar prontos. Como Ló, se necessário for ir e morar em covas. A mulher dele sim não estava pronta. Por isso olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Mas nós fomos chamados para ser salvos, para servir ao Senhor em tempos de paz e em tempos de tribulação. Somos soldados de Jesus Cristo em todo tempo, em toda situação. Glória a Deus! Por isso o Senhor tem nos estado preparando desta forma, tão diferente. Assim que estejamos firmes, irmãos. A nossa redenção está cada vez mais próxima. O Senhor volta pela sua igreja. Fique de pé, por favor, oremos. Clamemos o nome do Senhor. Agradeçamos ao Senhor pelo que Ele está fazendo e pelo que ainda fará. Deixe que o Senhor continue a agir na sua vida. Senhor Jesus Cristo.